A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós iremos concluir o capítulo de número 17 do livro de 2 Samuel. Hoje nós estudaremos os versículos de número 24 até o último versículo de número 29. Vamos então à leitura do texto bíblico. E Davi foi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga e ovelhas e queijos e vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Meu irmão, no decorrer de todo capítulo 17, a gente percebeu em primeiro lugar que Davi ele tinha o seu agente infiltrado, nós percebemos que Davi ele tinha os seus informantes, mas nós também podemos perceber que Davi ele tinha os seus aliados. Nós concluímos o nosso último áudio do capítulo 17, do versículo 15 até o 23, trazendo a reflexão de que nós precisamos ter bons relacionamentos, nós precisamos entender que nós precisamos do nosso irmão, nós precisamos compreender que Deus usa pessoas para abençoar as nossas vidas. E o capítulo 17, do versículo 24 até o 29, a gente percebe também fortemente essa situação. Provavelmente Davi, ele escolhe ir para Manaim justamente porque ela era uma cidade fortificada. Ela era uma cidade que em outro momento tinha servido como capital de Israel sob o governo de Isbosete. E além de ser uma cidade fortificada, o bom tratamento, dessa região com Davi, ela pode ter sido fruto também de toda a generosidade do rei em relação à família de Saul, principalmente com o filho de Jonatas, Mefibosete. E a gente percebe no texto que enquanto ele estava lá, Davi ele chega em um momento de escassez de provisão. E ele recebe suprimento. E ele é reabastecido por Sobe. E Sobe, ele era alguém que tinha origem justamente em Lodebar, que era o mesmo lugar em que Mefibosete cresceu. E além disso, através de Barzilai de Rezolim, que ficava a cerca de 40 quilômetros ao norte de Manaim. Inclusive, estes homens eles eram encarregados de cobrar impostos para Davi, ali nas suas regiões de origem. Isso demonstra que eles estavam ligados ao rei por laços de lealdade e dever muito grande. E se eles ajudaram Davi, foi porque, diante do golpe de Absalão, eles preferiram ficar ao lado de Davi. Eles preferiram acreditar no governo de Davi e acreditar que Deus tinha dado o governo, o cetro, a Davi. Eles acreditaram sinceramente nisso. Não à toa, eles resolveram ajudar Davi por todas as situações. E não foi pouca coisa. O versículo 28 diz que eles tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, torradas, mel, manteiga, ovelha, queijo de vaca, e eles trouxeram a Davi para que eles pudessem comer, porque eles perceberam que Davi, o seu povo, estava faminto, estava cansado, estava sedento. E sabe, meu irmão, o texto de hoje, da nossa leitura bíblica diária,
ele é curto. Sim, ele é curto. Mas ele me ensina grandes preciosidades. Ele me ensina, em primeiro lugar, que quando a gente é generoso, o nosso ato de generosidade ele não passa desapercebido. Ele não passa. Na verdade, a generosidade ela pode ser tida como uma semente que ela floresce. E ela floresce nos momentos que nós menos esperamos. Davi ele não foi generoso com Mefibosete porque ele estava esperando algo em troca. Ele não estava esperando nada em troca, mas Deus ele trouxe o momento certo para que Davi colhesse a gratidão e a generosidade daquele povo. E é muito interessante porque quando a gente analisa o livro de Provérbios, existe um provérbio que diz que aquele que é generoso, ele prospera. Aquele que é generoso, ele prospera. E ele recebe alívio. E sabe, além disso, a gente precisa observar que em momentos de dificuldade, Deus ele vai levantar pessoas para ajudar a cuidar de nós. Além de colher o fruto de ter ajudado Mefibosete, afinal a gente viu no texto que grande parte da ajuda veio de Lodebar, que foi aonde Mefibosete cresceu. Davi também colhia frutos da sua boa liderança sobre Israel e sobre Judá. O povo sabia que Davi era um excelente governante. O povo sabia que Davi era alguém justo, era alguém correto, era alguém segundo o coração de Deus. E sabe, meu irmão, nos momentos de dificuldade, Deus, ele está conosco. Deus, ele usa pessoas para nos ajudar. Deus, ele usa pessoas para estar conosco nos momentos difíceis. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Vamos ser bênçãos na vida dos nossos irmãos, nos momentos das aflições dos nossos irmãos, não esperando nada em troca, mas esperando que no dia da nossa aflição, Deus ele use pessoas também para nos abençoar. Porque Deus ele cuida de nós. Deus é quem traz a provisão no nosso dia mal para que nós possamos suportar o nosso dia mal. E naquele momento Deus, por intermédio dessas pessoas, trouxe provisão a Davi para que eles pudessem suportar o dia mal. Então, meu querido, essa é a reflexão de hoje. Hoje não é um texto muito longo, não é um texto em que a gente consegue trazer, tanta coisa, mas que tudo isso que eu te falei fique gravado no nosso coração. E no próximo áudio eu estou te esperando para que nós possamos estudar o capítulo de número 18 de 2 Samuel. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.